Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia a todos vocês que estão ouvindo esta gravação. Graças a Deus, né? Tenhamos todos nós um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Que Deus esteja sempre conosco, né? Damos graças a Deus nesse canal, que Deus é o Deus misericordioso, bondoso, o Deus que guarda nós dos perigos dessa vida humana, né? Que permite que nós vivamos um dia após o outro aqui na Terra, né? Então, nós temos passado aí quase 10 dias agora da última gravação e nós estarmos aqui novamente prontos para ouvir mais essa gravação, mais esse vídeo. Nós temos que agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus muito, né? De Deus ter guardado nossas vidas, né? E nós estamos com a disposição no nosso coração para ouvir, aprendermos mais justiças de Deus, né? Verdade de Deus, né? Por isso mesmo é que Deus, no final agora dos tempos que nós estamos vivendo, né? Deus permite que esse canal venha à existência, né? Para que nós conheçamos as verdades eternas e invencíveis de Deus, né? O nome do canal é Canal Verdades Eternas e Invencíveis, né? Essas verdades, elas são eternas porque elas vêm de Deus, né? Deus é eterno, então toda verdade, todo fato, toda vontade de Deus, todo plano de Deus, toda ação de Deus tem validade eterna, né? Tem coisas que Deus já fez, já se cumpriu, verdades de Deus que já aconteceram no tempo passado, e tem verdades de Deus que estão em cumprimento hoje, e tem verdades de Deus que também vai se cumprir no futuro, né? Mas tudo aquilo que Deus determinou, tudo aquilo que Deus, na sua grandeza, na sua sabedoria, no seu poder infinito, Deus determinou, vai se cumprir. Não há ninguém nesse universo, criado por Ele mesmo, que possa impedir Deus de fazer a sua vontade, de obter o resultado daquilo que Deus espera obter. A Bíblia mostra isso, que Deus é um Deus todo-poderoso. Na Bíblia, nós conhecemos o Deus revelado na Bíblia, o Deus que se apresenta na Bíblia, e o Deus que nós também podemos conhecer pela criação vasta de Deus desse universo. Esse Deus é o Deus todo-poderoso. Por que ele é o Deus todo-poderoso? Porque ele é o único ser que possui a imortalidade, né? Deus é eterno. Deus é uma pessoa maravilhosa. A pessoa de Deus é uma pessoa maravilhosa, né? Está em Salmo 86:10. Tu és grande e fazes maravilhas. Então, porque Deus faz maravilhas na terra, na criação de Deus, coisas assim espantosas? Porque Deus é um ser maravilhoso, né? Deus pode fazer maravilhas, né? Porque Deus, ele é maravilhoso. Deus é maravilhas. Deus é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que você não pode descrever Deus, né? É impossível, né? Quando você vê uma coisa muito bonita, muito bacana, você geralmente alguém pergunta para você, você está aí em tal lugar, como é que é aí? É bonito, é feio? Você não tem palavra para descrever uma cena, né, que você vê na natureza, né? Então você diz, olha, é maravilhoso, né? Não tem como explicar, né? Então, se nós atentarmos para ver o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, Deus é maravilhoso, né? Não é impossível nós descrevermos Deus, né? Deus é muito grande, né? O, muito além da nossa capacidade de descrição, né? Então, a Bíblia diz também que Deus é eterno, né? A pessoa de Deus, né? Nós já aprendemos nesse canal que Deus, ele é uma pessoa, né? O Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro, ele também é uma pessoa, assim como eu sou uma pessoa, assim como você é uma pessoa, você que está assistindo, né? Você não é uma pessoa, você é uma pessoa, né? Inclusive você tem nome, eu tenho nome, né? Deus também tem nome, né? Deus é o nome de Deus. As pessoas vão falar, mas qual é o nome de Deus? Sim, Deus também é nome de Deus, né? Como Pai é também nome de Deus, Pai, né? Que é o primeiro nome ao qual Deus foi chamado no universo, foi de Pai, né? Foi Pai, né? Porque Deus, na eternidade passada, Deus gerou um filho, né? E está lá em Salmos 2, versículo 7,
que diz lá, né? Hoje, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Né? Então, quando Deus gerou Cristo, deu a luz a Cristo, trouxe Cristo à existência como pessoa, né? Porque Cristo, antes de ser uma pessoa, Cristo estava no Pai. Né? A Bíblia diz que Cristo era a palavra de Deus, Cristo era a sabedoria de Deus e Cristo era o poder de Deus. Cristo estava dentro do Pai. Né? Ele era a palavra de Deus, era o Logos, né? Era a palavra, né? O verbo. Né? E Deus gerou esse filho, essas virtudes de Deus, Deus gerou elas num filho, né? Numa pessoa igual a Deus, com natureza divina, né? Cristo nasceu de Deus. E quando Deus gerou Cristo, nascido dele, não é como muita gente crê, muitas religiões do mundo crê que Cristo não é nascido de Deus, Cristo é um anjo que Deus criou e que Deus, todos nós somos filhos de Deus e Jesus também é filho de Deus. Só que Jesus foi o primeiro filho de Deus que ele criou. As pessoas não entendem a Bíblia, né? Não entendem isso mesmo. Não, Deus ele tem um filho gerado dele, que não foi criado, foi gerado, nasceu de Deus. Né? E Deus, então, a primeira pessoa no universo que chamou Deus de Pai foi Cristo, né? Que foi a primeira pessoa que veio à existência fora de Deus. Né? Porque nós sabemos que Cristo ele é Deus. Como Deus, Cristo também é eterno, porque ele já estava no Pai antes de ser uma pessoa. Cristo era o poder de Deus, Cristo era a sabedoria de Deus e Cristo era a palavra de Deus. Virtudes que estão dentro do Pai. Mas na eternidade passada, antes de Deus criar esse universo que nós conhecemos, criar esse mundo que nós vivemos, Deus gerou um filho, uma pessoa espiritual também, na deidade, né? Na divindade. Então Cristo é um ser divino, como o pai dele é divino, como o pai dele é Deus, como o pai dele é espírito, Cristo também, ele é Deus, ele é espírito, né? Entendeu? Ele é eterno, né? Ele possui imortalidade, enfim, ele tem todos os predicados de Deus, né? Deus é amor, Cristo também é amor, Deus é justiça, Cristo também é justiça, Deus é paz, Cristo também é paz, Deus é um ser sábio, Cristo também é sábio, né? Porque o Pai, o Filho, recebeu do Pai todas essas virtudes, né? Diz que Cristo é a perfeita imagem do Deus invisível. Então nós vemos assim que Deus, ele é uma pessoa maravilhosa. Deus é uma pessoa, Deus é um ser. Vamos aprender isso. Que muita gente no mundo crê, que a ensina, crê que Deus ele é uma força. Deus não tem personalidade, Deus é apenas um espírito criativo e Deus ele não tem vontade, moral. Deus não tem, um ser que tem coração, que Deus tem alma, né? Que Deus tem. Não, Deus é uma pessoa, Deus é um ser, só que Deus é um ser espiritual. Deus não tem matéria criada em Deus. Deus, por isso que a Bíblia chama Deus de santo. Diz que Deus é santo, porque santo é uma coisa separada, né? Deus ele é separado da criação. Deus existia na eternidade passada sozinho, né? A Bíblia diz que Deus é o único ser que ele só possui a imortalidade, né? Então, antes de Deus criar as coisas, antes de Deus gerar Cristo, Deus vivia só em luz inacessível. Habitava na luz divina de Deus mesmo, né? Deus habitava na eternidade. A eternidade é Deus mesmo. A eternidade começa em Deus e a eternidade termina em Deus. Como Deus é eterno, então a eternidade não tem começo nem fim também, né? Porque a eternidade começa em Deus, termina em Deus e Deus é eterno. Não, então não tem começo nem fim para Deus, né? Isso nós temos que entender. Para nós, neste mundo, cremos no Deus verdadeiro, né? Esse Deus é o Deus verdadeiro. Agora nós sabemos pela Bíblia que Deus criou deuses também, né? Deus criou deuses, né? Porque a Bíblia diz que Deus julga no meio dos deuses. Então, existem deuses. Vamos ter que aprender isso ao longo de tantas outras lives, né? Então, mas o Deus eterno, que ele só possui imortalidade, é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, que ele só possui a imortalidade como pessoa. Então, vamos aprender isso. Deus, ele é espírito. E Deus, ele é uma pessoa espiritual eterna, né? Que não tem princípio de dia nem fim de existência. Nós estamos nesse canal que Deus levantou aqui
para nós aprendermos e termos coerência e termos crença reta em Deus, né? De que o Deus, criador do universo, ele é espírito, e por ele ser espírito, ele é eterno. Entendeu? Deus é eterno. E esse ser espiritual, ele também é uma pessoa que tem vontade própria, que tem coração, é um Deus que ama, é um Deus que odeia, é um Deus que quer o bem das pessoas, é um Deus que não faz mal a ninguém. Deus é uma pessoa maravilhosa, um Deus que pode criar coisas assim que nós não temos explicação de entender, né, a grandeza e a magnitude de Deus. Né? Então, Deus, ele é uma pessoa eterna, né? Ok? Porque lá em Isaías 48 diz, né? Seca-se a flor, né? Seca-se a erva, né? E a sua flor, né? Ok? Mas o nosso Deus, ele permanece para sempre. A palavra de Deus subsiste eternamente. Por que ela subsiste eternamente? Porque Deus é eterno, né? Então a palavra daquilo que Deus determinou, aquilo que Deus falou, ela é eterna, né? Como diz lá na Bíblia, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse amor de Deus pela humanidade, isso é eterno, né? Não muda, né? Por quê? Porque Deus é eterno, né? Deus é eterno, Deus é diferente de nós. Nós, muitas vezes, não... Olha, eu vou amar você durante toda a tua vida, né? A pessoa fala assim, né? A gente às vezes fala para a mulher, né? Vamos dizer assim, né? Olha, eu vou te amar durante todo o tempo que você viver, eu vou estar sempre te amando, sempre gostando de você, sempre te amando. Mas, só que você, às vezes, vai morrer daí um tempo e ela vai continuar vivendo sozinha, né? Ok? Ou, às vezes, a mulher vai até casar com outro homem, né? Por quê? Porque não se cumpre a nossa palavra em todos os aspectos eternamente. Por quê? Porque nós não achamos que vamos viver 80 anos, mas às vezes a nossa vida está determinada para viver só 40, né? E a gente não sabe, né? Então, às vezes você fala para a mulher, fala, eu vou amar você, mulher, enquanto você viver, você conta comigo, que eu te amo, eu gosto de você, quero ver você para sempre. Vou cuidar de você, mesmo quando você estiver velhinho, eu quero estar junto com você. Mas às vezes você vai morrer daí a 5 anos, 6 anos, e tua mulher vai ficar viúva. Agora Deus não, Deus amou o mundo de tal maneira, né, o amor de Deus é tal que João não só achou uma palavra para descrever o amor de Deus. Né? Ele falou assim, ó, Deus amou o mundo tal, muitíssimo, né? Deus amou a humanidade grandemente, não tem palavra para descrever o tamanho do amor de Deus. Então ele usou a palavra pequenininha, tal. Deus amou o mundo de tal maneira, porque não tem como você explicar o tamanho e a grandeza do amor de Deus. E esse amor de Deus, ele é eterno, né? Porque Deus, ele é eterno. Deus vai amar sempre nós, né? Deus nunca vai deixar de amar o homem, né? A criação que ele fez, né? Nós vamos aprender isso ao longo de tantas lives, né? Se Deus permitir que nós vivamos e que nada nesse mundo Deus permita que venha interromper, né? Que nós possamos, durante o tempo que vivemos aqui, nós vamos falar de Deus e vamos depois continuar falando de Deus na eternidade também, né? Deus é eterno, ó. Deus é um ser incorruptível. O Deus verdadeiro, ele é um ser incorruptível. Deus é incorruptível. Romanos 1:23, né? Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem. Deus é um ser incorruptível. Nós, seres humanos, não podemos comparar Deus, fazer Deus baseado na nossa própria imagem, né? Porque Deus é que fez nós. Deus pode fazer a imagem dele. Deus fez a imagem dele, o homem, diz, façamos o homem conforme a nossa imagem. Então, quem fez o homem foi Deus. Então, diz a Bíblia que nós somos uma semelhança de Deus, somos a imagem. Deus pode fazer, né? Agora, nós não podemos pegar nós que somos a imagem de Deus e fazer uma imagem baseada na nossa ser e dizer que é Deus, né? Porque Deus é um ser incorruptível e nós, seres humanos, somos corruptíveis, né? Então, nós não podemos chegar e achar que Deus, ele é um ser igual a nós, né? Ou fazer uma imagem e dizer, ó, esse aqui é Deus. Não pode, porque essa é uma imagem falsa. Por quê? Quem é a imagem de Deus é o homem, né? Que foi feita a imagem de Deus. Então você não pode fazer, não tem valor, né? Se você fizer uma imagem de uma coisa, é que nem um quadro de pintura, né? Você tem um quadro de pintura, rapidamente, para o tempo não ficar tão grande,
nós aprendemos o que nós vamos aprender nesse tópico, com a ajuda de Deus, né? Nós temos que ver assim, que, por exemplo, tem um quadro de pintura que foi feito por um pintor muito famoso aí, por exemplo, um pintor lá espanhol, vamos dizer, Pablo Picasso. Ele pintou o quadro lá e aquele quadro dele tem um valor quase inestimável, né? A humanidade valoriza aquilo ali, porque ele é um pintor famoso, um homem que tinha uma capacidade de pintar, fazer uma pintura muito bonita, né? Então o quadro que ele pintou tem um valor tremendo, né? Que ele fez aquele quadro, certo? Porque quem fez aquele quadro foi Pablo Picasso, né? Que fez o quadro. Então aquele quadro é avaliado em 200, 300 milhões de dólares, né? É um negócio assim fantástico. E o pessoal compra e paga. Quem tem dinheiro, os milionários, né? Eles compram e pagam aquela obra, porque ela foi feita por Pablo Picasso. Então ela tem um valor tremendo. Agora, se alguém for lá e copiar a obra de Pablo Picasso e for tentar vender fora, já não tem valor nenhum. Porque não é original, né? Não foi feito. Então, a imagem de Deus é o homem que é a imagem de Deus. Não é a imagem que nós fazemos de Deus, baseada na imagem do homem, que é a imagem de Deus, é que é Deus, né? Não, Deus não temos como fazer uma imagem de nós, não temos como fazer. Porque Deus é um ser incorruptível, né? Nós somos seres corruptíveis, né? Mas Deus é incorruptível. Então não tem como nós, seres corruptíveis, né? Fazer a imagem do Deus incorruptível, que é eterno, né? Então não há, então diz aqui, mudar a glória de Deus, fazendo da imagem do homem como se fosse Deus, né? Mas Deus é incorruptível, porque de acordo com a Bíblia ensina, nós vamos aprendendo já isso em outros tópicos que estão aí no canal, Deus não tem problema nele, né? Deus não tem problema de velhice, né? Deus fica velho, Deus está cansado, Deus precisa tirar umas férias para descansar um pouco, Deus precisa de dormir, né? Deus precisa de escovar o dente, porque os dentes dele estão cariando, Deus precisa de usar óculos, porque Deus está ficando velho. Não, Deus, o Criador do universo, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas e que criou a humanidade, esse Deus, ele não tem problema nele. Deus é perfeito, né? Deus é um ser que não tem doença, Deus não tem velhice, Deus não tem cansaço nele, Deus não tem fadiga dele mesmo, né? É diferente de nós, seres humanos. Nós, seres humanos, temos problemas em nós, né? Nós temos dificuldades em nós mesmos, né? Porque nós, às vezes, temos tudo nessa vida, né? Vamos imaginar uma pessoa, eu imagino um homem rico, né? Ele tem casa bonita, ele tem carro, ele tem dinheiro, ele tem uma família, né? Ele tem empregados, né? Ele tem bens, ele tem fazendas e fábricas, é um homem milionário, vamos dizer assim, e ele não tem problema fora, porque ele tem milhões no banco, ele come o que ele quer, ele pode ir para onde ele quiser, não é um impedimento que praticamente ele possa deixar de fazer aquilo que ele quer. Só que o ser humano, apesar de ser um homem rico, coisa e tal, mas ele tem problema nele mesmo, né? Ele está ficando velho, fica doente, né? Ele tá, as vistas estão escurecendo, né? A coluna já está doendo, né? Ok? Ele vai ficando cabelo branco, né? Ele vai ficando cansado, né? E às vezes ele, apesar de ter milhões de coisas fora, mas ele morre, né? Ok? E Deus já não tem esse problema, Deus não tem problema de morte nele. Deus é um ser perfeito, espiritual, que é eterno, né? Deus se renova, diz na Bíblia, Deus se renova a cada dia, quer dizer, cada dia para Deus é um dia novo, né? Uma situação nova, né? Deus está sempre novo, né? Nós não, nós vamos, cada dia que passa, nós vamos ficando velho, né? Vamos envelhecendo, até que uma hora nós morremos. Então Deus não tem morte em Deus, né? Deus não tem problema nele. Deus tem problema, a Bíblia mostra, com a criação, né? Aí sim, Deus criou a humanidade, né? Criou as coisas, né? E Deus criou seres com vontade própria, incluindo o homem, né? Os anjos, por exemplo, são seres criados por Deus e que Deus criou eles com vontade própria e deu ao homem o direito, por exemplo, a nós seres humanos, de escolher entre querer estar com Deus ou não querer estar com Deus, né? Então, como Deus nos ama, Deus tem problema aí para fazer com que nós, né, venhamos a optar, né, e conhecer Deus e andar com Deus em justiça e amor para que nós possamos estar com Deus na eternidade. Vamos aprender em tantas lives, né? Então, os problemas de Deus é fora Deus, não é problema em Deus, né? Ok? Deus não tem problema, Deus é incorruptível. E Deus também, além de Deus não ter corrupção nele mesmo, no seu ser, Deus também é incorruptível, porque você não pode corromper Deus, né? Você não pode corromper Deus, nós não podemos corromper Deus. Nenhuma criação
pode corromper Deus. Por quê? Porque Deus, ele é o criador de todas as coisas, né? Então não tem nada que você possa chegar para Deus e oferecer, Senhor, ó, se o Senhor fizer assim, eu achei aqui um planeta que esse daqui não foi o Senhor que criou, né? Tá certo? E se o Senhor me ceder isso, aquilo, eu dou esse planeta para você. Não tem, porque tudo é de Deus, né? Deus é o dono de tudo, né? A criação toda no universo é de Deus. Então, não tem como você corromper Deus. É diferente de nós, seres humanos. Muitas vezes, nós podemos ser corrompidos, né? Pelo dinheiro, por exemplo, né? Você não tem dinheiro, né? Você tem pouco dinheiro. Aí alguém chega e fala, olha, se você fizer isso para mim aqui, ó, eu vou te dar esse montante de dinheiro. Aí você, como não tem aquele montante de dinheiro, você se corrompe, né? Porque aquele dinheiro não é seu, mas você quer ter ele para você, porque aí você pode comprar um monte de coisa para você. E você, muitas vezes, se você for um juiz, por exemplo, às vezes o juiz muda a sentença, que deveria ser correta, mas ele muda porque uma das partes está oferecendo para ele algo para corromper ele, né? Como ele não tem aquilo ali, ele às vezes se corrompe, né? E muda a sentença, né? Para poder obter aquele benefício, né? Mas Deus não precisa, porque tudo é de Deus, né? Tem como você chegar e oferecer alguma coisa para Deus que não foi Deus que criou. De acordo com a Bíblia ensina, de acordo com a realidade, tudo que existe no universo é a criação de Deus. Apocalipse 4:11, depois você pode ler, que pelo poder de Deus, que pela vontade de Deus, que todas as coisas vieram à existência, né? E nós já aprendemos em outro tópico aí que na eternidade passada Deus estava só, né? Deus estava só Deus é eterno, né? Só o Pai é eterno, só o Criador é eterno, né? Então Deus teve um tempo na eternidade passada que Deus estava só Deus. E Deus teve um desejo no coração dele, vamos ver isso em outros tópicos, né? De que Deus teve um desejo de criar coisas, né? De ter coisas criadas por ele para participar da glória de Deus e ser glória para Deus, né? Ok? E ser glória para Deus, né? Deus teve uma vontade, né? E a partir daí, como não existia nada, Deus ainda não tinha criado nada, então não existia nada, né? O nada aí vem depois de Deus, né? Não é que não existia nada e Deus apareceu. Não, Deus é eterno, vamos aprender isso. Nesse cara tem que aprender. Deus é o único ser que ele só possui imortalidade. Então Deus sempre existiu. O nada existe depois de Deus. O nada é nada, né? E a partir do nada, pelo poder da palavra de Deus, Deus trouxe à existência as coisas que existem hoje no universo. Esse universo de bilhões e bilhões de vias lácteas, né? de galáxias, né? De planetas, de sistemas interplanetários, de sóis, estrelas, né? E asteroides e outras tantas coisas que Deus criou que o homem não viu ainda, nem sabe, né? E aqui na Terra, bilhões de coisas que Deus criou aí na natureza, né? Vegetal, animal, aquático, né? Enfim, tantas outras coisas, minerais, isso aqui que existe na Terra, tudo veio da criação original de Deus. Não existia nada e Deus, pelo poder da palavra de Deus, Deus criou as coisas invisíveis, criou coisas espirituais, né? E criou coisas físicas, né? E Deus deu a natureza humana, a natureza criada por Deus, não só a natureza humana, mas a natureza criada por Deus, a terra, por exemplo, poder de produzir filhos, né? Produzir criaturas vivas, né? Isso veio a partir da criação de Deus inicial, né? Ok? Então Deus, ele é... Tudo que existe vem da criação de Deus, né? Tudo que existe, não tem como você corromper Deus. Então Deus não tem corrupção nele mesmo, porque nele não tem morte, não tem doença, né? É diferente do homem, né? Nós temos corrupção em nós mesmos. Nosso corpo não é eterno aqui na Terra, né? Ele nasce, cresce, amadurece, morre, fica velho e morre, né? Deus não, o ser de Deus é eterno, né? Espírito não tem morte para espírito, não tem, ok? Muito bem. E Deus, ele é um ser imutável, né? Deus é um ser imutável, Tiago 1,17, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança, nem variação, nem mudança. Em Deus não tem mudança. Deus é um ser que nele não tem mutabilidade. Deus não precisa de mudar, né? A criação de Deus precisa, né? De mudar, né? Mutabilizar, né? Pode mutabilizar, né? Pode evoluir, né? E muita gente não entende isso. Acha que porque existe mutação na natureza,
e porque a evolução da natureza, Deus não é o criador, Deus não existe, porque esse animal aqui, antigamente só tinha essa raça de cachorro, mas agora tem tantas raças, porque antigamente, segundo a própria ciência mostra, a raça canina, milhões de anos, milhares de anos atrás, por exemplo, ela só existiam os lobos, né? Os lobos que é de onde descende todas essas raças de cães que tem aí, né? Porque os lobos, eles, né, se cruzaram, né? E eles mutabilizaram, né? Surgiu em função do clima também, da alimentação, do tempo frio, calor, todo lugar, os lobos se mutabilizaram, se cruzaram e foram nascendo raças diferentes. E o próprio homem também cruzou, né, lobos lá da Sibéria e cruzou ele lá com um lobo lá da África, um exemplo, né? E esse cruzamento, feito também há milhares de anos atrás, nasceu outras raças de lobo, né? E que as pessoas chamam, da verdade, tem evolução, né? Porque antes era assim, agora é assim, né? Não, mas a evolução veio de uma coisa que Deus já tinha criado. A evolução não está errado, né? A evolução é permitido por Deus, né? Permitido por Deus, né? Porque, de acordo com o ensinamento da Bíblia, Deus é o único ser que possui a imutabilidade, né? Deus é que não tem mudança em Deus. Deus é um ser perfeito, né? E Mateus 5,48, o Senhor Jesus disse: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, Deus, ele é perfeito. Quem precisa se aperfeiçoar somos nós, né? O homem tem que se aperfeiçoar, né? Ok? Porque o homem, nós vemos que Deus criou o homem reto, né? Deus criou o homem reto. E o homem, diz na Bíblia que o homem, quando Deus criou Adão, Adão era um homem reto. Perfeito, né? Deus criou Adão, um ser inocente, né? Quando Deus criou Adão, formou Adão no pó da terra, lá na época do Éden, Deus formou o corpo humano do pó da terra, né? E Deus soprou naquele corpo humano criado por Deus, né, da terra, Deus soprou o fôlego de vida e Adão passou a viver. E Deus pegou o espírito humano e a alma humana, que é a criação espiritual de Deus, e colocou dentro do corpo de Adão, que veio do pó da terra. E Adão ficou um ser agora perfeito. Um corpo criado por Deus, tudo que Deus faz é perfeito. Né? Em Deus não tem erro. Né? E Deus soprou em Adão o fôlego de vida. O fôlego que vem de Deus, ele é perfeito. É o que dá vida para esse corpo. Né? Nós vivemos aqui na Terra por causa do sopro de Deus, por causa do Espírito de Deus. Né? Que o sopro de Deus, a Bíblia diz, é espírito, é alma, né? Que faz toda a criatura na Terra viver. Né? Então o corpo humano terreno de Adão, ele é similar ao corpo dos animais, das criaturas que vivem na Terra. Né? Até aqueles seres que foram criados pela terra, gerados pela terra, que eram seres parecidos com o homem, né? Que eles chamam isso daí, que eu já falei em outros tópicos aí, eles chamam de neandertais, homo sapiens, hominídeos, né? Que viveram milhões de anos atrás, eles eram parecidos com a gente, tinham um pé parecido, tinham um braço parecido, tinha a cara parecida, mas eles, apesar de serem parecidos, eles não eram seres humanos, eles não tinham o espírito e a alma que veio da criação de Deus. Porque lá em Malaquias diz que Deus criou, formou só um espírito humano. Então, lá no Éden, na época do Éden, quando Deus criou Adão na terra, Deus formou também um espírito no sexto dia, um espírito humano, um só espírito humano, e Deus colocou dentro de Adão, do corpo humano de Adão, que Deus criou do pó da terra. E Adão se tornou o quê? Adão, então agora Adão, que era uma alma vivente, agora Adão tem também, além do corpo humano no pó da terra, o fôlego de vida que fazia esse corpo viver aqui na terra, que faz nós vivemos aqui na terra, que é o fôlego de Deus, que é o sopro de Deus, né? Que dá vida à criação de Deus, e Deus também colocou dentro de Adão, desse Adão natural, desse Adão terreno, Deus colocou o espírito e a alma que veio da criação do espírito que Deus tem, que é o espírito de Deus lá. Deus fez uma partícula dele, formou o espírito humano, né? E colocou dentro do corpo de Adão, daquele homem individual que Deus criou lá na época do Éden, milhares e milhões de anos atrás. Nós não sabemos quanto tempo faz isso. A Bíblia não revela quanto tempo Deus criou Adão, né? Diz que Deus criou Adão no sexto dia, né? Mas o sexto dia é dia de Deus, não é dia nosso, né? Adão viveu com Deus, diz a Bíblia, que Adão viveu com Deus o tempo lá no Éden, e na terra na época, que Adão nomeou toda a criação de Deus. Então imagina só, se na época, se hoje na Terra, depois que já ao longo de milhares e milhões de anos, muitas coisas que Deus criou na época lá, de acordo com
nós sabemos que foram extintas, né? Pela ação do próprio homem depois, e como também pelo dilúvio que Deus trouxe sobre a humanidade, né? Sobre a terra, né? Então nós vemos que muitas criaturas que Adão conheceu, nós não conhecemos hoje, né? Porque não existem mais, como por exemplo os dinossauros, né? Que existiram na época de Adão, né? Adão conheceu os dinossauros, né? Os tiranossauros e outros seres, e esses hominídeos, esses seres que haviam na Terra parecidos com o homem, foram, vamos dizer, contemporâneos de Adão, né? Porque quando já Adão criou Deus, quando Deus criou Adão no sexto dia, Deus já havia criado coisa no quinto dia, no quarto dia, né? Já tinha seres criados, produzidos pela terra. Que Deus disse, né? Produz a terra seres viventes, cada um segundo a sua espécie. E apareceu feras, animais domésticos, e aves, e animais répteis, e assim por diante, ainda todo tipo de criatura. E no meio dessas criaturas deve ter tido, né? Como a ciência humana, ela descobre que tem vestígios de coisas que têm um DNA parecido com o do homem, então nós vemos que esses seres humanos, que esses seres que viveram junto com Adão, ou antes de Adão, no quinto dia, quarto dia, vamos dar exemplo, esses seres, apesar de serem parecidos com o homem, mas eles não eram ser humano, né? Porque o primeiro ser humano criado por Deus no universo, aqui na Terra, foi Adão, né? Adão, Deus formou o corpo dele do pó da terra, soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida e colocou dentro de Adão o espírito e a alma que vem de Deus, né? Que vem da criação de Deus, colocou dentro de Adão. Então nós, na realidade, o corpo humano nosso na terra, ele é uma vestimenta para o nosso homem espiritual, né? Porque o espírito não tem como viver na terra se não tiver um corpo, né? Porque a terra, aqui na terra tudo não é físico, né? Aqui na terra tudo é físico, né? Ok? Então precisa ter um corpo físico para vir. Tanto que Cristo, Filho de Deus, que era espírito, que foi gerado por Deus na eternidade passada, para Cristo vir aqui na Terra, diz na Bíblia que Deus, lá tem, lá no livro de Hebreus, né, parece que diz, corpo me preparaste, né? Deus preparou um corpo para o Filho de Deus vir viver aqui na Terra. O corpo de Jesus foi preparado por Deus no ventre de Maria, para que Cristo, quando veio para a Terra, como filho que era filho de Deus, ele era espírito, não tinha como Cristo viver no meio dos homens. O espírito não tem como viver, né? Como você poderia ver Cristo se Cristo fosse espírito? Nós, nos nossos olhos naturais, não pode ver espírito, né? Só em exceções aí, né, que Deus possa fazer, mas na regra não pode ver. Então, Cristo precisou ter um corpo humano. Então, Deus preparou um corpo humano, né, que foi uma obra do Espírito Santo, concebido em Maria, né? E Cristo depois veio e habitou nesse corpo, né? E Cristo realizou a obra da redenção. Então nós temos que entender isso. Se nós não entendemos isso, então esse corpo humano nosso aqui não é o homem real. O corpo humano nosso aqui, esse homem natural, é um homem temporal, é um homem terreno, né? É um homem terreno que Paulo diz lá em Coríntios 15, né? O primeiro Adão é terreno, né? É da terra. Mas o segundo Adão, ele é espírito vivificante. Né? Aí que tem que ter. Depois vamos ver tudo isso, tá certo? Mas Deus é perfeito, né? E Deus quer que nós sejamos perfeitos também, igual a Ele. Então é possível, é preciso nós evoluir, é preciso nós progredir, né? É preciso de nós avançar o homem. Porque nós vemos que o homem, Deus criou o homem reto, mas depois o homem caiu, né? Porque Deus criou o homem com vontade própria, né? Dando o direito do homem escolher em querer viver com Deus ou viver separado de Deus, existir separado de Deus. Existir com Deus, né? Porque vida eterna, todo ser humano vai ter a vida eterna, né? Agora, só que vida eterna, na essência da palavra, é viver com Deus, né? Porque na vida de Deus há riqueza, né? Há maravilhas, né? Há riqueza, né? E se você viver separado de Deus, você vive em trevas, você vive sem riqueza, né? Você vive na pobreza, né? Vamos aprender isso em outros tópicos, né? Mas o corpo humano nosso, ele é uma casa para o nosso espírito, né? Uma casa para o nosso espírito. Nem os judeus compreenderam isso, nem o povo judeu, que era o povo de Deus, vamos chamar assim, na época passada, né, nos tempos passados, Deus tinha uma nação na terra que Deus considerava ele povo de Deus exclusivo. Também na época, entre as nações, Deus separou um povo para ser eles a casa de Deus aqui na terra, o objetivo de Deus, né? Ele se representasse Deus de uma maneira correta, justa. Para isso Deus deu os mandamentos para ele, os 10 mandamentos, né? E assim por diante. E nós vemos que os judeus que tinha a escritura da época, né? As leis de Deus dadas por Moisés, né? Que Deus entregou a Moisés, eles não entendiam, né? Porque Jesus, quando disse, olha, se vocês
destruir esse templo, né? Os apóstolos, quando Jesus estava na terra, chegando lá no templo de Salomão, que era um templo gigante lá, né? Eles disseram para o Senhor, vem ver a estrutura do templo, né? Que grandeza, que maravilha, né? Aí Jesus disse, olha, se vocês destruírem esse templo, em 3 dias eu retificarei, né? Então muita gente falou assim, como que esse homem aí, ele tá falando certo, porque para construir esse templo eles demoraram 40 anos, ele disse que se for destruído em 3 dias ele faz, como que ele vai fazer? Mas diz na Bíblia que Jesus não estava se referindo ao templo de Salomão, Jesus estava se referindo ao templo do seu corpo, da sua carne, que poderia ser morta, né? Mas que em 3 dias ele retificaria ela, levantaria ela da sepultura. E isso aconteceu, nós vemos, né? Que Jesus foi morto, né? Mas 3 dias depois ele ressuscitou. Então o corpo, o templo que Jesus está se referindo, que se fosse destruído ele reedificaria em 3 dias, é o templo do seu corpo, né? Onde Jesus, que é Espírito, que é o Filho de Deus, estava vivendo naquele corpo ali, né? Então Jesus Cristo era o Filho de Deus vivendo no corpo humano que Deus gerou através de Maria, né? Depois vamos aprofundar isso, perfeito? Então, vamos procurarmos ser perfeito, como é perfeito nosso Pai que está no céu. E para nós chegarmos a essa perfeição, é preciso nós entendermos o que Deus quer que nós entendamos, né? Deus quer que nós tenhamos luz, né? A luz vem de Deus, né? Porque a Bíblia diz que Deus habitava só em luz inacessível, né? A qual ninguém jamais viu, né? Ok? Então nós vemos que a luz vem de Deus, né? Toda luz vem de Deus. Então quando Deus lá disse no primeiro dia, haja luz e houve luz, né? Porque Deus pode fazer isso? Porque Deus é luz, né? Então toda luz que existe vem de Deus, né? Depois tem um monte de fontes de luz na Terra, não tem? Tem a luz elétrica, né? A luz que vem das águas, tem a luz que vem das termoelétricas, tem a luz que vem das usinas nucleares aí, luz que vem, tem a luz do vagalume, né? Vagalume tem luz, né? Aí assim por diante, né? Então depois tem muitas outras fontes de luz, mas que vieram da primeira luz, que é Deus, né? Se Deus não fosse luz, Deus fosse trevas, Deus não poderia criar luz, né? Ok? Então Deus é luz, né? A luz é uma coisa boa, né? Andar na luz do sol, né? Poxa vida, essa luz do sol vem da coisa. Quem criou o sol? Deus, diz na Bíblia, né? Amém. Na economia de Deus, vamos conhecer agora, avançando no tópico aqui, para não ficar tão longo, né? Na economia de Deus, a justiça humana será recompensada, porque vai de encontro com a justiça de Deus, pois as obras de Deus são justas. O homem que anda ou vive na justiça obterá de Deus recompensa, ou obterá de Deus salário. E qual é o salário da justiça? Qual é o salário do homem équio, do homem que pratica o bem, né? Que vive na justiça e vive na bondade, né? É a vida eterna, né? Então a vida eterna, nós estamos aprendendo nesse tópico aqui, que é um ensinamento bíblico, que a vida eterna é uma recompensa, né? A vida eterna é um direito, né? Um salário que Deus vai dar a quem merece. Porque existe um conceito na humanidade, principalmente nas religiões, que a vida eterna é um dom gratuito de Deus que Deus vai dar aos homens, né? Que Deus vai dar aos homens gratuitamente, sem você ter feito nada para merecer, Deus vai dar para você, porque Deus escolheu você para dar a vida eterna. E você vai receber ela de graça, sem merecimento. Não existe isso. Esse ensinamento não está na Bíblia. A vida eterna, ela é um salário. A vida eterna é uma recompensa que Deus vai dar àqueles que fizeram por merecer. Certo? Jesus disse, o trabalhador é digno do seu salário. Então a vida eterna não é um favor de Deus. É como você, quando trabalha com uma empresa, ou trabalha com uma pessoa, e você trabalha lá 30 dias na empresa, ou 30 dias na casa de uma pessoa, trabalhando para ela, e você tem direito ao salário. O salário não é um favor que ele vai fazer e pagar isso para você. O salário é um direito que você adquiriu, né? Tá certo? Então, quando Deus der a vida eterna para as pessoas, não vai ser um favor que Deus está fazendo e você não merece, não. A vida eterna vai ser dada para aquelas pessoas que vivem nessa terra em justiça, que vivem nessa terra fazendo bem, né? Essas pessoas é que vão receber a vida eterna. Então as pessoas nesse mundo que vão viver na injustiça, na maldade, fazendo mal para o seu próximo, né, aborrecendo a vida do seu próximo, trazendo prejuízo para o seu próximo, trazendo desgraça para o seu próximo, né, empobrecendo o seu próximo, né, tirando o direito do seu próximo. Essas pessoas,
elas não vão receber a vida eterna, porque a vida eterna vai ser dada para as pessoas que têm merecimento, que têm dignidade para receber a vida eterna. Tanto que na Bíblia diz, tem uma passagem que diz lá que tenhamos um viver digno, né? Da vida eterna, né? Digno do Evangelho. Nós precisamos ter um viver digno do Evangelho de Deus, né? Os cristãos, né, que conhecem então a vontade de Deus, devem ter um viver digno do Evangelho, né? Para que nós possamos ser dignos de receber de Deus o salário que Deus vai nos dar, pelas nossas obras, pela nossa justiça. Então Deus é um Deus justo. A Bíblia mostra que Deus é um Deus que não faz injustiça. Como eu já ensinei, Deus não faz mal a ninguém. As pessoas às vezes não entendem. Ah, Deus faz mal, sim, que Deus criou o mal. Não, mas tudo que existe, nós temos que saber assim, que tudo que existe no universo é criação de Deus, né? Tudo que existe no universo é criação de Deus, né? Tá? Então, existe um homem bom, a Bíblia mostra que nesse mundo existem pessoas boas, pessoas do bem. E também a Bíblia mostra que existem também pessoas do mal, pessoas da maldade, né? Injustas, né? Que praticam coisa mal. Os dois foram criados por Deus, né? Porque os dois são seres humanos, todos nós fomos criados em Adão, nascemos cada um ao longo das gerações aqui da Terra, né? Mas tanto o homem bom como o homem mau foi criado por Deus, né? Porque Deus é o criador de todas as coisas, né? Certo? Agora, Deus não criou o homem mau. Deus criou o homem inocente, né? Quando Deus criou Adão, Adão era perfeito. Adão era um homem inocente, perfeito, só conhecia Deus, só conhecia o bem, ele não conhecia o mal. E nós já aprendemos na Bíblia o que é o mal. O mal é tudo aquilo que é contra o bem, tudo aquilo que é contra Deus, né? E está representado aonde? Na árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que é uma árvore que dela, se você comesse, você ia passar a conhecer que tem o bem e que tem o mal. O mal é você fazer coisas contra Deus, né? Contra a justiça de Deus, contra a realidade de Deus, né? E esse conhecimento Adão não tinha, porque Adão, quando ele nasceu inocente, tudo que Adão aprendeu, aprendeu de Deus, né? Que Deus disse que a Bíblia que Deus andava com Adão no Éden. Né? Então, quando Adão nasceu, Adão sabia falar? Adão não sabia falar, né? Isso é uma coisa que Adão desenvolveu com quem? Com quem Adão aprendeu a falar? Aprendeu a falar com Deus, né? Como um bebê quando nasce, ele aprende a falar com quem? Aprende a falar com os pais. Já viu o bebê nascendo, nasce sabendo falar? Não, um bebê nasce e aí, um tanto de eu ouvir a mãe dizer mamãe, 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 o bebê aprende a falar mamãe, né? Aprende a falar papai, né? Aprende a falar leite, né? A mamãe fala, oh, filho, leite, 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 leite. Aí o bebê aprende, né? Adão aprendeu todas as coisas boas que Adão aprendeu de Deus, né? Então tá na Bíblia isso, pô, né? Agora, só que Deus deu Adão, criou Adão, aí está a grandeza de Deus, né? Deus criou nós seres humanos, e não só nós seres humanos, mas Deus também criou os anjos, que é outro tipo de ser criado por Deus, que são espirituais. Esses são seres também que têm vontade própria. Pode escolher estar com Deus, viver com Deus, ou se separar de Deus e viver por conta própria, viver sem, né, sem a revelia de Deus, vamos dizer assim, né? Você pode, é direito seu. Deus criou o homem com vontade própria. Ok? Então, Deus quer que nós, usando a nossa vontade própria, nós escolhamos viver com Deus, viver na justiça. Né? Então, na Terra, toda pessoa na Terra que vive em justiça, a justiça dele vai de encontro com a justiça de Deus. A justiça de Deus contempla a justiça humana. Então, um homem justo na Terra, um homem que pratica o bem, né? Um homem que é fiel nos seus compromissos, nas suas coisas, ele não é uma pessoa que está dando chapéu nos outros, está enganando os outros para poder ter as coisas dessa vida, mas é um homem que consegue isso com a sua capacidade, com a sua inteligência, ele consegue desenvolver um trabalho, um laborear, e com isso ele tem recompensa, porque ele está fazendo uma coisa que outros não sabem fazer, e ele está, então, até ele tem capacidade de agregar gente para trabalhar com ele, fazendo aquilo que ele desenvolveu, né, na sua capacidade. Essa pessoa, e ele recompensa essas pessoas que trabalham com ele paga, ele ajuda, ele faz tudo certinho, essa pessoa é justa, né? E as pessoas justas vão ter recompensa de Deus. E a recompensa dos justos é a vida eterna. O salário do que os justos vão receber é a vida eterna. Tá? Mateus 25, 46. Disse Jesus, os justos, lá em Mateus 25, 46, eu não vou poder ler o versículo todo agora aqui, que o tempo está avançando, mas se você ler depois Mateus 25, 46, Jesus disse, os justos para a vida eterna. Jesus falou, os justos vão para a vida eterna, os justos. Então, nessa terra, você é um homem justo, um homem do bem, um homem que o seu destino é a eternidade com Deus. É vida eterna. Deus vai dar vida eterna para você e vida gloriosa. Pronto, e vida com riqueza. Ok.
Provérbios 10, 16 diz: a obra do justo conduz à vida. Então, se você nessa terra você é uma pessoa justa, não importa. Não importa se você é uma pessoa cristã, que você é uma pessoa que confessa o nome de Jesus. Não importa se você não é uma pessoa cristã, você não conheceu Cristo, você não conheceu o Evangelho, você nunca viu a Bíblia, você nunca foi evangelizado, né? Você mora num lugar remoto, né? Você não conhece Deus, você não conhece Cristo, né? Você não, ok? Mas você é um homem justo, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa que não, mesmo não conhecendo Deus, você é uma pessoa justa, né? Que pratica o bem na terra, né? Você vai ter vida eterna. E o cristão que subentende que os cristãos conhecem Deus, porque eles são teu evangelho, confessam o nome de Jesus, subentende que eles também são pessoas justas, né? Porque se ele também diz que é cristão, mas ele é um homem justo, faz a maldade, faz as coisas erradas, ele também não vai receber a vida eterna, porque a vida eterna vai ser destinada às pessoas justas. Não importa se você é cristão. Provérbios 10, 16. A obra do justo conduz à vida. Aqui não está dizendo, e a obra do justo cristão conduz à vida. E a obra do justo protestante, né, conduz à vida. E a obra do justo católico conduz à vida. E a obra do justo budista conduz à vida. Não está colocando essa questão aqui. Aqui está dizendo que a obra do justo, uma pessoa justa. O que é uma pessoa justa? É aquela pessoa que combina uma coisa com a pessoa e cumpre, né? Certo? Você me contrata para trabalhar para você por R$ 200 a diária e eu vou lá e trabalho e quando chega no final do dia, foi combinado pagamento diário, um exemplo, né? Que tem o pagamento mensal, né? Tem o pagamento quinzenal, tem o pagamento semanal, tem o pagamento também diário, né? E tem o pagamento trimestral, depende de como você fez o contrato, como você combinou com a pessoa. Eu vou te pagar todo dia, eu te dou, no final do dia, eu te dou, antes de você ir embora do serviço, às 6 horas da tarde, eu já te dou, paga aquele diário. Ah, se eu pagar, então o homem justo é aquele que a pessoa trabalhou o dia e chega no final do dia, chega, ó, tá aqui os seus R$ 200, você é justo, pô. Isso é justiça. Né? Justo é aquele homem que quando casa com a moça, né, e ele lá, que perguntam para ele na hora da cerimônia lá, não é verdade? A pessoa pergunta, olha, o senhor promete amar a Maria como sua esposa, protegê-la durante toda a sua vida, seja na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza, e a pessoa, o rapaz está casando com ela, ah, sim, eu prometo, sim. Mas é justo é se ele viver com ela a vida toda, proteger ela, guardar ela, né, amar ela, respeitar ela, né, viver 10, 20, enquanto ela viver e ele estiver vivo, ele nunca vai abandoná-la, né? Ele nunca vai maltratá-la, ele vai trabalhar para o bem, pela felicidade dela, né? Esse é um homem justo, né? Quer dizer, o bom marido, né? O marido, né, correto diante de Deus, ele é um homem justo, né? E se uma pessoa ele é um bom marido, geralmente ele é um bom pai, né? Um bom marido geralmente é um bom pai, né? Geralmente é, né? E um bom marido e um bom pai, geralmente, ele é um bom dono de casa, né? Ele não faz coisas que prejudicam a sua família, né? Que envergonha a sua família, né? Ele é uma pessoa que protege a família, né? Uma pessoa boa, né? Ok? Essas pessoas justas são pessoas que vivem nesse mundo, né? Mesmo sem conhecer a lei de Deus, que Deus deu a Moisés, né? A lei do povo de Israel, né? A lei de Moisés, né? Que Deus deu para a nação de Israel, né? Ele não conhece, né? Israel está lá, onde Israel está? Está lá no Oriente Médio, né? E às vezes a pessoa está lá morando no Japão. Ele está lá no Japão, está no lado do mundo, né? Ele não conheceu a lei de Moisés, mas ele viveu lá sem conhecer a lei de Moisés e viveu lá sem conhecer a lei de Cristo, né? Ok? Mas ele foi um homem justo, um homem bom, um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom vizinho, um bom amigo, uma pessoa justa, comprou, pagou, ele nunca tomou nada de ninguém, ele sempre... E se um dia ele ofendeu alguém, ele foi se desculpar, ele pediu perdão, olha, o senhor me desculpa, eu pisei no seu pé, né? Foi sem querer, o senhor me desculpa, não foi minha intenção, né? Ok? E assim por diante, uma pessoa ética, uma pessoa correta, né? Essa pessoa lá, independente dele conhecer a lei de Deus e dele conhecer a lei de Cristo, né? A lei de Deus no Velho Testamento, a lei de Cristo, mas ele guardou a lei de Deus sem saber, né? Entendeu? E ele é uma pessoa justa, Deus vai condenar uma pessoa justa? Não, Deus vai salvar o justo, porque está aqui, ó. A obra do justo conduz à vida. Então as pessoas no mundo, toda no mundo, que são justas, vão para a vida eterna. Pô.
As religiões não ensinam assim, as religiões ensinam, não, você está perdido, você está sem Cristo, você vai para o lago de fogo, você vai morrer, se você... E aí as pessoas, com medo de ir para o lago de fogo, né? As pessoas vêm para Cristo, né? Mas vem para Cristo com medo, vamos dizer, do lago de fogo, vem para Cristo para não ir para o lago de fogo. Mas na realidade não é assim. Né? As pessoas justas que vivem no mundo, independentemente deles conhecer Cristo ou não, deles se render a Cristo ou não, mas se ele é uma pessoa justa, ele não entendeu o Evangelho, ele não ouviu o Evangelho que ele ouviu foi pregado por uma pessoa que não está capacitada a pregar, que não tem entendimento da palavra de Deus e ele não concorda, né? Porque tem religiões que ensinam que Deus vai pegar e quando Deus vai voltar, Deus vai salvar os cristãos, vai salvar os crentes, né? Vamos dizer assim, né? Vai salvar os religiosos, vamos dizer assim, mas as pessoas que não são religiosas também não vão ser salvas. E os filhos dessas pessoas que são religiosas vão também morrer, né? Porque os pais não eram de Deus, os filhos também não são, mas não é verdade, né? Porque Jesus disse, deixai vir a mim as crianças, porque das tais é o reino do céu. Todas as crianças que existem no universo, aqui na Terra, todas as crianças é de Deus, né? O seu pai pode ser cristão, pode ser incrédulo, seu pai pode ser crente, pode ser incrédulo, seu pai pode ser rico, pode ser pobre, seu pai pode ser sábio, pode ser tolo, seu pai pode ser bonito ou pode ser feio, todo bebê, toda criança é de Deus, né? São filhos de Deus. Jesus vai levar todas elas para, mesmo as crianças que morrem nesse tempo aqui, porque toda criança que nasce nesse mundo, ela deveria viver o tempo que Deus determinou para ela, né? Mas por causa da maldade humana, muitas crianças morrem na sua infância, né? Por causa das ações maldosas dos homens, né? Por causa de homens inescrupulosos, né? Que são capazes de tirar a vida de um bebê, de uma criança, né? Mas essas crianças que morrem, né? Ok? Essas crianças, o espírito dela e a alma dela está guardado para Deus. Quando vier a ressurreição no fruto, nós vamos aprender depois o que é a ressurreição, como é a ressurreição. Essas crianças, Deus vai trazê-las de volta à vida e elas vão entrar na vida eterna e vão viver com Deus, com justos, pela eternidade. Vamos aprender isso aí. Nesse canal aqui, verdades eternas e vencíveis. Então você que teve um filho, que perdeu seu filho, às vezes com 5 anos de idade, com 1 ano de idade, com 6 meses, né, com 1 mês de vida, às vezes, nasceu e morreu logo em seguida, né? Ou muitas vezes você teve um filho que morreu com 8 aninhos, 5 aninhos, 10 aninhos, né? Vítima de um acidente, uma doença, uma violência feita por um homem contra a vida dele, né? Ele morreu. Mas a alma dele, o espírito dele está guardado com Deus. Quando Cristo vier, as crianças são cidadãos do reino de Deus, vão viver com Deus para sempre. Né? Então não tem esse medo de que meu filho está perdido, mataram meu filho, ou roubaram meu filho, ou fizeram isso, meu filho morreu, foi tomar uma injeção, chegou lá, os caras morreu, entrou. Não, tudo bem, é lógico que é lamentável, né? Que Deus não criou o homem para morrer, né? Deus criou o homem para viver, né? Mas nós estamos vivendo num mundo que depois da queda existe essa justiça nesse mundo, né? Que acontece essas contradições na vida, né? Mas Deus que prometeu, que ama o homem, como nós disse, né? O Deus ama o homem. E o homem justo tem como destino a vida eterna. Então o teu filho, que é um homem justo, né? Que é uma pessoa justa, teu filho, criança não tem pecado, né? Criança não tem pecado, né? Criança não tem pecado. Criança é inocente, né? Criança não sabe o que é certo e o que é errado. Um bebê de 2 anos sabe o que é certo e o que é errado? Ele não sabe, né? Então ele morre, aí então Deus é um Deus justo, vai condenar uma pessoa inocente. Deus não vai tratar o inocente que nem um injusto, né? Deus vai separar os justos dos injustos. E as crianças são justas diante de Deus, elas não têm pecado, certo? Quem tem pecado são as pessoas que chegou a dar razão espiritual, mental, intelectual, né? E pode escolher entre o bem e o mal, e ele, por vontade dele mesmo, por escolha dele, ele prefere fazer o mal. Né? Avançando. Deus criou o homem reto, Eclesiastes 7:29. Deus criou o homem reto. Quando Deus criou Adão era um homem reto. E nós já aprendemos nesse canal que nós todos fomos criados em Adão, né? Porque Adão é uma semente que Deus criou da humanidade. Deus fez um homem, um ser individual, e dentro desse ser individual estava a raça humana, né? Criada dele. Né? E Adão foi uma semente que Deus semeou na terra. Crescei, frutificar e encher a terra. Né? Então, Deus criou Eva depois de Adão, né? Depois de algum tempo, Deus formou Eva do corpo de Adão, do corpo de Eva, e a alma de Eva e o espírito de Eva veio do espírito da alma de Adão. E Eva foi o segundo ser criado por Deus. E aí esse casal
dele descende toda a raça humana. Então, logo, esses seres que a ciência hoje, né, a antropologia, a biologia, coisa e tal, que estuda né, as coisas nessa vida humana, né? Eles atribuem que houve seres que viveram há 100 mil anos atrás, eram seres também inteligentes, que fizeram coisa e tal, eles já tinham desenvolvido a panela de barro, eles já tinham achado, descoberto como era o fogo, né? Eles já começaram a assar carne lá para eles comerem, né? Coisa e tal. Mas eles, apesar de ser parecidos com o homem, vamos aprender isso nesse canal, ó. Tem que aprender essas verdades. Ó. Eles, apesar de serem parecidos conosco, na sua fisionomia, na sua estatura, no seu físico, mas eles não eram seres humanos, porque toda a humanidade descende de Adão e Eva. Adão e Eva foi o primeiro ser humano que Deus criou no universo e aqui na Terra. Então isso nós temos que aprender, né? Ok? Porque não é porque eles são parecidos conosco que eles eram um ser humano, porque é que nem você vê na natureza que Deus criou, que Deus deu poder para ela criar, a natureza criou, por exemplo, o camelo, né? O camelo é uma coisa criada, uma criação de Deus a partir da natureza, da terra, né? Deus produz a terra, seres viventes. E o camelo, ele veio da terra. Assim como o nosso corpo humano também veio da terra. O camelo veio da terra. O camelo é aquele animal grandão lá que a gente vê, que passa nos filmes, coisa e tal. Não tem aqui no Brasil, só foi no zoológico, no circo, né? Mas lá na África tem camelo pra caramba lá, né? Então, existe também outro animal que é muito parecido com o camelo, que é o dromedário, né? Que é um animal, parece que o dromedário parece que é mais um animal ali do lado da Ásia, né? Lado lá, né? Não tenho certeza, mas são dois animais que são bem parecidos no DNA, no genoma deles, são praticamente igual. Só que, na realidade, o dromedário não é camelo, né? Ele é parente do camelo, mas não é camelo. Ele parece um camelo pra caramba, mas não é camelo. E o camelo parece com o dromedário, mas não é dromedário. Então também os seres que viveram, neandertais, hominídeos, homo sapiens, que eram parecidos conosco, eles não eram um ser humano, né? Eles eram parecidos, né? Mas não é ser humano. Né? Ser humano é Adão que Deus criou, né? No sexto dia, né? E colocou o espírito e a alma humana dentro do corpo de Adão terreno. Né? Esse corpo de Adão é parecido com sim, com os hominídeos, com esses caras que viveram lá há muito tempo atrás, mas é um corpo humano, né? Corpo aqui da Terra, né? Que veio da Terra também, como o corpo deles vieram da Terra, né? E eles, como tinham inteligência, eles também, se um passarinho tem inteligência, faz coisa maravilhosa, um passarinho, né? Imagine os hominídeos lá, que eram parecidos com o homem, né? Eles deviam ter uma capacidade parecida com a do homem, né? Mas muito aquém ainda da capacidade humana, né? O homem tem uma capacidade tremenda dada por Deus, né? Ok? Então nós temos que sempre crer assim, que Deus criou o homem reto, criou em Adão, né? Porém Deus criou o homem, nós já aprendemos em outros tópicos aí, com vontade própria, podendo escolher entre o bem e o mal. Se escolher o mal, você escolheu o mal, né? Desobediência a Deus, né? Porque diz que por desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo, né? E pelo pecado entrou a morte, né? Então, e a morte passou para todos os homens, certo? Então nós vemos que pela desobediência de Adão entrou o pecado, né? E a desobediência de Adão, ela existiu porque houve um engano, né? Teve um ser espiritual contra Deus, né? Que enganou Eva, né? Que mentiu para Eva, né? Certo? E Eva comeu do fruto proibido, Adão também comeu, com isso houve a desobediência, então o pecado, que é uma força, né? Entrou dentro de Adão, do homem lá, né? E Adão agora passou a ser separado de Deus, né? Deus tirou eles do Éden, não, Deus viviam e Deus, que no Éden tinha a árvore da vida, Deus queria que Adão comesse da árvore da vida, mas Adão não comeu da árvore da vida, né? Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por causa da desobediência que Deus havia advertido, falou, se você comer da árvore do conhecimento do mal, você vai morrer. Morte para Deus, vamos aprender isso, que morte para Deus é separação de Deus, né? Quando você está separado de Deus, mesmo nesse mundo, você está vivendo em prazeres, em farra, em fazendo tudo que você gosta, tudo que você quer, tudo que você é do bom e do melhor, tudo é seu, e você tem tudo, mas você não está na justiça de Deus, você está separado de Deus, você está morto, né? Ok? A Bíblia diz que aquele que vive em prazeres está morto diante de Deus, está prazeres da carne, você está vendo no corpo humano, físico aqui, né? Na mente humana, né? Você não está vivendo no espírito que veio de Deus, que pode viver de acordo com a justiça de Deus, né? Esse espírito é que deve dominar o nosso ser humano aqui para que nós vivamos na justiça, né? Então,
Nós temos que aprender isso, que Deus, o Adão, né, foi criado o homem perfeito. E vamos aprender um pouquinho da história aqui, que Adão, eh, depois que Deus tirou Adão e Eva do Éden, né, isso há milhares de anos atrás, eles, depois que estavam na Terra, diz que Adão se relacionou com Eva, né? Diz que ele conheceu Eva, né? Conhecer na Bíblia é conhecer intimamente, né? Nessa situação lá, conhecer, não é que eles nos conheciam no sentido de ver um ou outro, né? Porque no Éden eles já viviam juntos, Adão e Eva, né? Mas eles não tinham conhecido de uma maneira íntima, né? Então, conhecer na Bíblia diz que Adão conheceu Eva e ela concebeu e deu à luz um filho. Então, conhecer foi um relacionamento íntimo que Adão teve com Eva depois da queda, né? E desse relacionamento nasceu Caim, né? E depois diz que depois nasceu Abel, né? Então Caim, o primeiro filho de Adão, de Adão e Eva, e depois veio Abel, o segundo filho, né? Ok? E depois diz mais na frente que Caim tirou a vida de Abel, né? Matou Abel, né? E Deus tentou salvar Caim, né? Deus falou, Caim, não faça isso, por que você está irado? Por que você está com essa maldade no teu coração? É melhor você se arrepender, reflete, volta, procura fazer o bem, né? Porque diz que Caim era um homem do maligno, um homem mau, né? E Abel era um homem justo, né? Por isso Deus aceitou a oferta de Abel, porque Abel era um homem justo, né? Era um homem do bem, né? Um homem bom, né? Enquanto que Caim era um homem do mal, né? Ele gostava de praticar o mal, né, na época, né? E ele tirou a vida de Abel, mesmo Deus tentando salvar ele para ele não fazer essa atrocidade, né? Cometer um pecado grave, né? Que é tirar a vida de uma pessoa inocente. Você tirar a vida de uma pessoa que não é inocente, já é errado. O ideal é não tirar a vida de ninguém, né? Por isso mesmo que existem as prisões, né? Para você prender uma pessoa que é perigosa, é mal. O certo é deter ela, né, entregar para a justiça vai julgar e a justiça vai condenar ela se for o caso, né? Ela vai pagar pelos erros que ela cometeu, né? Às vezes não precisa nem pagar, mas às vezes ela pode reparar o erro que ela cometeu, né? Não precisa dela ser presa, né? Foi um erro, não, a fatalidade, ela errou, mas ela tem um prejuízo, ela precisa pagar. E a pessoa vai lá e paga e nem precisa ser preso, né? Porque ele não é uma pessoa mal, ele foi um acidente, uma situação. Mas tem pessoas que são malignas mesmo, faz o mal, se deixar solto, ele vai continuar fazendo mal. Então, essa pessoa tem que ser reclusa, né? Tirada da sociedade, para que ele não continue fazendo a maldade para outras pessoas. Né? Perfeito? Então, Caim, ele tirou a vida de Abel de um homem justo, um homem bom, que não estava fazendo mal para ele. Né? Ele tirou a vida. E se deixasse Caim junto com Adão e Eva, eu já falei no tópico rapidinho, que Caim, quando Caim tirou a vida de Abel, né? Porque a impressão que a gente tem na Bíblia é assim, que quando Caim matou Abel, né, dá a impressão de que só existia Adão e Eva, Abel e Caim, né? Caim o primeiro filho, Abel o segundo filho, o pai e a mãe, né? Só existia 4 pessoas na Terra. Então eles parece que dá a impressão que muita gente assim entende e crê que Caim tinha lá 20 anos, 25 anos, era um jovem, um garoto, e Abel tinha lá 19 anos, né? 24 anos, eram 2 jovens ali, né? E aí Caim tirou a vida de Abel, aí ficou, depois que Caim matou Abel, aí ficou só Adão e Eva. E Caim, né? Aí Deus chegou e falou, Caim, por que você fizeste isso com teu irmão aí, coisa e tal, maldito será tu, né? Vou expulsar você aqui da convivência com seu pai e sua mãe, e você vai para uma terra distante, né, que você não conhece, e lá você vai viver, se vira lá, né, porque você tá, ok? Aí ficou só Adão e Eva, né? Aí Adão e Eva tiveram mais um filho na sequência, que foi Sete, né? Esse é o entendimento natural das pessoas, mas esse não é o ensinamento bíblico, isso não é a realidade, né? O que nós temos que aprender é a lógica. Eu já falei outras vezes que no ensinamento de Deus existe lógica. Eu já ensinei em outros tópicos aí que você pode ouvir, eu espero que você ouça, né? Que Deus é um Deus lógico. As leis de Deus têm lógica. A vontade de Deus tem lógica. Deus é um Deus lógico. Deus é uma coisa que tem coerência, é correto, né? Então a lógica aí nessa situação é que quando Caim matou Abel, já eles deviam ser homens já com mais de 100 anos de idade, né? Eles talvez tivessem 150 anos, 120 anos, né? E nesse período em que, pensa comigo, ó, quando Adão saiu do Éden,
Um ano depois, suponhamos, Eva já deu à luz, né? Porque Adão saiu lá, naquele tempo não tinha televisão para eles distrair, não tinha carro para eles andarem, nem nada. Subentende que Adão já saiu do Éden, né? E já se relacionou intimamente com Eva, né? E desse relacionamento nasceu Caim, né? Quer dizer, quando passou mais um ano e pouco, já nasceu Abel, né? De outro fruto, de outra. Né? E quando passou mais um outro ano, Adão teve outros filhos, porque a Bíblia diz que Adão gerou filhos e filhas. Adão teve muitos filhos, não foi um, nem dois, nem três. Porque se Adão viveu tantos anos, quantos filhos não tiveram, né? E naquele tempo não tinha doença, não tinha praga, não tinha, naquele tempo não tinha, ainda não tinha as contaminações que tem na água hoje, que tem nos alimentos, né? Que muitas vezes as crianças morrem, né? A mãe às vezes morre, ou às vezes não produz leite, por quê? Porque tem alimentos contaminados com agrotóxico, com poluição, né? Com tanta coisa que existe no mundo, né? Mas naquele tempo tudo era cristalino, a água era pura, né? A vegetação era pura, né? E assim por diante. Então eles tinham uma saúde de ferro, vamos chamar assim, né? Então Adão era um homem fértil. Nós dissemos que Deus não criou Adão com defeito. Então, se Adão fosse um homem e não tivesse fertilidade, ele não seria um homem perfeito. Adão era um homem fértil, viril, né? Ok? E Eva era uma mulher também fértil, né? Cheia de. O homem é testosterona, a mulher é progesterona, coisa assim, né? Eles eram. E aí haja filho que nasceu, cada 2 anos, cada um ano estava nascendo um filho. Então, quando Caim matou Abel, provavelmente eles já tinham talvez dezenas ou até centenas de irmãos, né, irmãs que já viviam com ele, irmãos com 80 anos, com 50 anos, com 90 anos. Né? Se eles tinham lá, 120 anos, Caim tinha 120 anos, Abel tinha 119 anos, 118 anos. Então eles já tinham um filho com 117 anos, com 115 anos, com 113 anos, com 100, e tinha filhas, né? E já tinha netos, Adão já tinha neto nesse tempo já. Eles já tinham sobrinha, a- a Caim, ele já tinha sobrinhas, filhas dos outros irmãos dele, que eram filhos descendentes de Adão e Eva, né? Ok? E Abel, a Bíblia diz que Abel era um homem justo. Por que Abel era um homem justo? Porque Abel era um bom filho, era um bom irmão, era um bom. Tratava suas filhas, irmãs com respeito, né? Era um filho que ajudava a família, né? Toda aquela poucas pessoas que existiam na Terra naquele tempo, né? Talvez já tinha 30, 40 filhos Adão, né? 50 filhos, né? Com 100 e tantos anos, né? Que tinha saído do Éden, né? E Caim, ele já era um homem do mal, porque Caim devia ser um cara chato, um cara que já prejudicava os irmãos dele, já devia ser rebelde com o pai e com a mãe dele, né? Ele escolheu o mal, né? Ele escolheu trilhar o caminho do mal, porque a Bíblia diz que Caim era um homem do mal, né? Caim, né? Caim era uma pessoa do mal, está em 1 João, né? Que fala que Caim era do mal, né? E Abel era um homem do bem, um homem justo, né? Então nós vemos assim que quando Caim tirou a vida de Abel, isso é importante nós entendermos isso, para nós compreendermos a lógica do ensinamento de Deus na Bíblia. Quando Caim tirou a vida de Abel, e Deus expulsou Caim da convivência, junto com o pai e a mãe e os irmãos dele, Deus mandou Caim embora, né? E diz na Bíblia que Caim, chegando lá, conheceu a sua mulher, né? Então, aí as pessoas que não entendem a Bíblia, muitas religiões grandes, né? Tem milhões de seguidores. Eles entendem que quando saiu da presença de Adão e Eva, ele foi morar numa terra erma, né? Chamada Terra de Nod, eles entendem que lá já existiam seres humanos, lá que eram seres humanos igual a nós, né? Igual a Caim, né? Aí Caim chegou lá, conheceu essa família lá de Nod, né? Nessa região que ele foi morar, e chegou lá e tomou uma filha de Nod lá, e casou com ela. Isso é ensinamento da mente humana. Não, a lógica é que quando Caim matou Abel, ele já devia ter mais de 100 anos de idade, e quando Deus expulsou ele da presença de Adão e Eva, dos seus irmãos lá, irmãs que já estavam vivos, vivendo com eles, provavelmente Caim, ele foi embora, posteriormente, talvez 10 anos depois, 20 anos depois, ou na hora que ele foi embora, ele levou com ele já uma irmã dele, ou uma sobrinha dele, que já era moça, e chegando lá na terra de Nod, ele conheceu ela, assim como Adão também. Adão, quando veio do Éden, ele não conhecia intimamente Eva, né? Ele não conhecia, ele veio conhecer Eva de uma maneira plena, vamos dizer assim, depois que ele
coabitou com Eva, né? Coabitou com Eva e ela gerou Caim, né? Depois coabitou com Eva e gerou Abel, depois coabitou com Eva e gerou os filhos e filhas, e aí assim por diante. Então, nós temos que entender que Caim, ao ir para essa terra de Nod, que foi denominada Nod, quando Moisés escreveu, já tinha passado milhares de anos. Aquela região onde Caim foi morar já havia sido denominada terra de Nod, né? Agora, não é que lá existia seres humanos, porque o primeiro ser humano que Deus criou foi Adão, né? E a segunda pessoa, ser humano que Deus criou foi Eva, e deles descende toda a raça humana que existe na Terra, que já viveu, está viva e vai viver ainda, né? Até Deus concluir sua obra na Terra. Então a lógica do ensinamento de Deus é que Caim levou uma irmã dele. E por que isso é possível? Aí tem pessoa que fala assim, então se exercer assim, tá errado, porque um irmão não pode casar com a irmã. É pecado, né? Hoje não é, né? Os irmãos não podem casar com as irmãs, né? Em todas as civilizações da Terra, os mais variados postos da Terra, geralmente os irmãos não casam com as irmãs, e principalmente Israel, né? Porque quando Deus deu a lei de Moisés, Deus falou, não descobrirás a nudez da tua mãe, não descobrirás a nudez do teu filho, não descobrirás a nudez da tua nora, não descobrirás a nudez do teu irmão, não descobrirás a nudez da tua tia, né? Então Deus trouxe ordem nesse relacionamento humano para Israel, né? Ok? Para a humanidade, que isso é uma coisa que é boa para a humanidade, né? Não se relacionar muito próximo, né? Mas naquele tempo de Adão e Eva, Deus não tinha dado essa lei. Eles podiam ainda, em função da criação, da procriação, havia necessidade que eles se cruzassem com eles mesmos. Então, os irmãos naquele tempo casavam com as irmãs, casavam com as primas, e assim por diante, né? Deus não tinha dado a lei de Moisés ainda. Deus deu a lei de Moisés, sei lá, 2, 3 mil anos depois, né? Onde Deus proibiu o relacionamento de irmão com irmã. Mas na época de Caim, ele tomou a irmã dele, né? Levou ela com ele, e lá ele conheceu ela. O que é conhecer? Lá ele, não é que ele chegou lá na terra de Nod, ele encontrou uma mulher que ele nunca viu, e lá ele então conheceu ela, e aí ele foi viver com ela. Não, conhecer na Bíblia, nesse ponto aqui da Bíblia, conhecer é relacionamento íntimo. Então, lá ele levou a irmã dele, ou uma sobrinha dele, que já existia gente na terra, e lá ele conheceu a sua irmã, ou a sua sobrinha, e com ela gerou filhos, né? E mostra na Bíblia, capítulo 4 de Gênesis, você vê que Caim teve filhos e filhas também, né? Ok? Nessa região que ele foi morar, né? E eram todos descendentes de Adão e Eva, né? Porque Caim é descendente de Adão e Eva. E a mulher de Caim era descendente também de Adão e Eva, pô. Olha, vamos aprender essas verdades bíblicas. Todos os seres humanos que vivem na Terra são descendentes de Adão e Eva. O nosso pai humano é Adão e Eva. Vamos aprender isso. Se você não aprender isso, como é que você vai entender o evangelho todo para frente? Que Jesus mesmo disse, se eu falando a vocês de coisas terrenas, coisas naturais, quanto vocês não entendem, imagine se eu falar das coisas espirituais. Ok? Então nós temos que entender. Aí diz na Bíblia que depois que Caim matou Abel, e ele foi expulso, né, e levou lá a irmã dele, foi viver com ela lá, e lá ele criou a família dele, né, os descendentes de Caim, Adão, obviamente, continuou tendo filhos, né, porque Adão era novo ainda, né, e Eva era uma mulher nova, eles continuaram tendo filho, e disse que depois nasceu um filho, que deu o nome dele de Sete. E depois que eles... Eva teve esse filho, né? Depois que Caim matou Abel, Eva disse que ela disse, olha, o Senhor me deu outro filho, né? No lugar de Abel, né? Então Sete, né? Quando Sete nasceu, provavelmente Caim já tinha lá 100 e tantos anos, né? Já tinha ido embora, né? Levou a irmã dele, já foi embora. E nasceu Sete, um menino parecido com Abel. Tá certo? E ela falou, agora o Senhor me deu outra dádiva aqui, que é um menino, putz, vai substituir a Abel, que ela perdeu, né? Por causa do irmão que tinha matado. Mas não quer dizer que Abel, não quer dizer que Sete era o terceiro filho de Eva. Não. Eles tiveram muitos filhos, nem todos os filhos de Adão seguiram uma linhagem na Bíblia. Aí nós não vemos na Bíblia que existe uma linhagem na Bíblia, né? Uma linhagem piedosa, vamos chamar assim na Bíblia, Deus trata como uma linhagem piedosa, que começou em Adão, que foi o primeiro homem, né? Depois de Adão, você tinha um homem piedoso também, que manifestava Deus na sua vida, que foi Abel, mas Abel, um homem justo, foi tirado da sua vida. E entre os filhos de Adão, que tinha muitos, Adão teve filhos e filhas, né? E entre esses filhos e filhas de Adão, nasceu um homem que foi dado o nome a ele de Sete. E esse menino, e esse Sete, que ia ser um homem, ele ia casar, ele ia crescer, como de fato ele casou, e ele gerou outro filho, né? Que foi Enos, né? E diz ali que quando gerou Enos, nessa época de Enos, começou a se invocar o nome do Senhor, sabe? Interessante, né?
Então aí a Bíblia está narrando a história de uma linhagem dentro da humanidade. Essa linhagem que é contada, Adão gerou Sete, né? Sete gerou Enos, né? Enos gerou, não me foge o nome agora, né? Depois, mais à frente, gerou, gerou Enoque, né? E depois Enoque gerou, vem Matusalém, né? Então, até chegar a Noé, já estão 10 antecedentes, né? De Noé, né? Noé é o 10º descendente de Adão, vamos dizer assim, né? Mais ou menos, né? E, e depois segue-se, essa linhagem segue-se depois de Noé, né? Noé teve 3 filhos, né? Aí desses 3 filhos de Noé tinha Jafé, tinha Cão, né? E tinha Sem, né? E Deus, essa linhagem piedosa, veio continuando ela na linhagem de Sem, dos descendentes de Sem, que lá na frente apareceu o quê? Apareceu Abraão, né? São homens, são seres humanos que Deus, nós temos que aprender que Deus tem vontade própria. E Deus tem um plano, né? Um plano de Deus, o Evangelho de Deus, nós temos que aprender. O Evangelho de Deus é eterno, né? O Evangelho de Deus já estava no coração de Deus, né? Porque quando Deus criou Adão, Deus não sabia se Adão ia cair, né? Deus sabia que Adão podia cair, né? Então quando Deus, sabendo Deus que Adão podia cair, Deus já providenciou o Evangelho. Já tinha escapatória para salvar a humanidade. A humanidade vai ser salva por causa do Evangelho, né? O Evangelho traz salvação para os justos, né? No Evangelho, ele traz salvação para os justos e até salvação para os injustos. É possível uma pessoa injusta ser salva. Se ele se arrepender diante dele, ouvir a verdade, dele conhecer a verdade, dele talvez ver a maldade que ele está fazendo com a pessoa, é possível ele deixar as maldades dele e se voltar para Deus, né? E se arrepender e corrigir os seus erros, né? E deixar, como eu disse agora há pouco, às vezes tem uma pessoa que é até uma pessoa boa, né? Mas de repente ele entra no caminho do mal e ele causa um prejuízo para a pessoa, né? E ele às vezes não precisa nem de ser preso, né? Porque ele vai reconhecer o erro dele, ele vai dizer, não, eu realmente eu roubei a bicicleta, eu peguei a bicicleta dele, mas eu vou devolver, ou eu peguei a bicicleta dele e eu vendi ela, o cara levou, não sei onde tá, mas eu vou pagar a bicicleta para ele, custa R$ 1.000, ele vai lá, repõe, paga a bicicleta, às vezes ele não precisa nem ser preso, né? Porque ele pode corrigir, ele pode parar de roubar, né? Tá certo? É possível isso na história da humanidade, é possível. Pessoas que até certo ponto foram pessoas do mal e que de repente se voltaram para o bem, né? Voltaram para o bem, né? Como também existem pessoas que estão no bem no mundo, pessoas boas, que de repente se volta para o mal, né? Abandona a sua justiça e ele não vai perecer também, apesar de ele ter sido uma pessoa boa durante um tempo, mas depois ele passou a fazer traquinagem, cometer pecados e mais pecados, ele perdeu as virtudes que ele tinha de homem bom, passou a ser um maligno. E ele também vai perecer na eternidade, tá entendendo? E tem pessoas que às vezes estão na malignidade, fazendo coisas malignas, mas que de repente cai em si e se volta para Deus, né? Se volta para a justiça, né? O que é se voltar para Deus? É se voltar para a justiça, né? Se voltar para a bondade, para o amor, para a misericórdia. Você tem que, fazendo isso, você vai de encontro com a justiça de Deus. Pô. Então o que nós temos que aprender é assim, ó, que a Bíblia narra uma linhagem piedosa que ia anteceder Cristo, né? Então esses descendentes de Adão, que é nominado na Bíblia, todos os outros filhos de Adão, porque a Bíblia diz que Adão gerou filhos e filhas. Então, só que está nominado no Gênesis, está nominado uma linhagem de Adão, começando por Sete, né? Por Noé, por Abel, mas Abel é um homem justo, um homem bom, mas ele foi morto, né? Então, o que veio substituir Abel foi Sete. E Sete viveu muitos anos na terra e gerou um filho. Entre os filhos que Sete gerou um monte de filho. Mas teve um filho que era um homem de Deus, um homem que tinha vontade de conhecer Deus, vontade de andar na justiça de Deus, vamos dizer assim, né? E esse homem foi Enos, né? E depois Enos gerou outros filhos, aí chegou em Enoque, depois chegou em Matusalém, né? Depois chegou em Noé, né? Homens justos, homens que seguiam bem, né? Eles não se desviaram para o mal. Agora, muitos dos filhos de Adão e dos filhos de Caim, que eram seres humanos também, descendentes de Adão e Eva, uma parte grande se desviou para o mal, né? Para o conhecimento do bem e do mal, escolheram o mal como vida para eles, injustiça, né? Que a Bíblia diz, né? Que aquela geração antediluviana se tornou pecaminosa, né? Se tornou, né? Mas não quer dizer também que lá todos eram pecaminosos, né?
todos eram pecaminosos. Não, né? Todos não eram pessoas pecaminosas. A Bíblia diz que não há justo que nunca peque. Existem pessoas justas nesse mundo que às vezes cometem um errinho aqui, outro aqui lá. Mas não é a prática dele cometer erro, né? Errar. Não, a prática dele é fazer o bem, fazer a justiça, né? Por isso que Cristo morreu pelos injustos, né? Para poder trazer E a casa de Deus vai ser edificada da humanidade, né? E a casa que Cristo vai edificar, que a casa de Deus está edificando hoje, ela vem constituída tanto de pessoas justas, como vem de pessoas também injustas, que podem, pela fé em Cristo, deixar as maldades e seguir também a Cristo, né? Então nós temos que ver assim, que existe uma linhagem na Bíblia, que é a linhagem que vai anteceder Cristo na sua humanidade, né? Ok? Que foram pessoas que vão ser os antecedentes de Cristo na carne aqui, né? E depois nós vemos que Cristo vem dessa linhagem de pessoas que vai, por meio do qual Cristo vai vir, né? E também vai, depois de Cristo, vem outra linhagem que segue Cristo, que são os cristãos verdadeiros. Os cristãos que receberam Cristo são descendentes de Cristo, né? São filhos de Cristo, né? Que vai ser um povo, tanto do Velho Testamento, essa linhagem que trouxe Cristo na terra, vamos dizer assim, que Deus preparou, Deus escolheu e Deus cuidou. Essa linhagem tem glória para Deus, né? Tem glória de Deus, né? E também os cristãos, que são os descendentes de Cristo, né? Os filhos de Cristo na fé, na obediência, esses também vão ter uma glória especial de Deus na eternidade. Mas isso não quer dizer que as outras pessoas que não estão nessa linhagem, essas outras pessoas vai tudo pro fogo, Deus vai destruir tudo, vai acabar com tudo. Não. No meio dessas outras pessoas que não estão dentro dessa linhagem, existem pessoas justas também. Né? Deus não vai salvar de Adão, vai salvar só Sete, depois vai salvar só Enos, depois vai salvar só Matusalém, só Enoque, só Noé. Não, Deus vai salvar todas as pessoas justas que viveram nessas épocas todas as pessoas que são descendentes de Adão e Eva. Deus, todos os justos que viveram na terra vão para a vida eterna. Né? Então os outros filhos de Adão, apesar deles não estarem dentro dessa linhagem que vai ser antecedente de Cristo, mas eles também estão dentro do plano de Deus de salvação. A salvação de Deus é para todos os homens justos que vivem na terra. Agora, nós vemos que Deus, como é um ser que tem vontade própria, Deus escolheu pessoas nesse mundo e para tratar com elas de uma maneira especial, né? Deus tem direito de fazer isso, ele é o Criador, né? Ele pode fazer isso, né? Como você também, você não é um empresário, pensa comigo, você é um empresário, vamos imaginar que você é um empresário, né? Ou mesmo seja um empresário, você é uma pessoa, tem sua casa, sua família, você não tem, às vezes, pessoa que você tem uma maior predileção por ela, né? O empresário, vamos falar do empresário. O empresário, muitas vezes, ele tem lá 1000 empregados, mas daqueles 1000 empregados dele, tem ali 20, 30 empregados que tem apreço dele, tem amizade, né? Come na casa dele, né? Vai pescar com ele, né? Vai jogar bola com ele, e é empregado, né? Mas tem os outros empregados que não têm esse acesso, essa convivência mais íntima, vamos dizer assim, com o do empresário, né? Ok? Perfeito? Deus também, vamos pensar, Deus é uma pessoa espiritual, Deus criou seres espirituais, que é o ser humano, está hoje no corpo terreno, mas dentro desses seres, existem pessoas que Deus escolheu, vontade de Deus, né? Deus tem predileção por determinadas pessoas, então Deus, obviamente, nós sabemos na Bíblia que Deus ama os justos, né? Os justos é amado por Deus, né? Todos os justos. Agora, no meio dos justos, Deus tem a predileção por um por outro. Verdade é verdade que eu estou falando? Eu estou mentindo? Eu não estou mentindo nesse canal. Porque Cristo tinha 12 apóstolos, mas diz que tinha um apóstolo entre os 12 que Jesus amava mais, que era João, o apóstolo João, né? Que se reclinava, né? Que tinha uma proximidade, né? Com Cristo, né? Ok? Deus amava todos eles, Jesus amava todos os seus apóstolos, Deus amava Pedro, amava Tiago, amava Isa, amava todos os apóstolos. No caso, que tinha uma predileção de Cristo, que foi João, né? João foi um apóstolo amado por Cristo, né? Mais do que os outros, vamos dizer assim, né? Então, nessa vida humana, assim, Deus, então, como pessoa, Deus também ama. Escolheu o povo de Israel, entre tantas nações na terra, Deus escolheu Israel, né? Israel tem culpa? Você vai condenar Israel agora? Você vai querer destruir Israel porque Deus amou Israel? Né? Porque Israel era o melhor povo que vivia na terra? Não, Deus diz, vocês não coitado de vocês, né? Tem nações aí muito mais poderosas, muito mais bonitas que você, mas Deus gostou de Israel. E por isso Deus deu uma lei exclusiva para fazer de Israel, tentar fazer de Israel uma nação modelo na terra, né?
Israel não seguiu a Deus, não, né? E também o Evangelho de Deus, o Evangelho que Cristo trouxe com Cristo, esse Evangelho de Deus que veio com Cristo, é o Evangelho que traz salvação para toda a humanidade, né? Para todos os homens. Mas existe também, nem todos são chamados para dentro do Evangelho, né? Que a Bíblia, Jesus falou assim, lá diz assim, muitos são chamados e poucos escolhidos. Então tem pessoas que não são chamadas, muitos são chamados, não é todos que são chamados. Porque tem pessoa que Deus não está chamando para a edificação da igreja, né? Mas isso não quer dizer que ele não vai ser salvo também na eternidade, né? Ele pode ser salvo na eternidade. Nós vamos aprender isso ao longo de muitas lives, né? Eu dou graças a Deus, ó. Dou graças a Deus que nós estamos aqui nesse canal Verdades Eternas e Invencíveis, né? Uma luta aí para poder estar gravando esses tópicos, né? Eu espero que Deus permita que amanhã tenha milhares, milhões de pessoas ouvindo, né? Porque poxa vida, são verdades eternas. Essas verdades é que vai salvar as pessoas. Esse evangelho de Deus, o evangelho de Deus é o evangelho que vai salvar as pessoas. As verdades de Deus são as verdades que vão salvar as pessoas. E a verdade de Deus era o quê? Que os justos, Provérbios 10:16, ó, a obra do justo conduz à vida. Então toda pessoa justa que viveu nesse mundo, fazendo bem, uma pessoa équia, uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa que não faz mal ao seu próximo, que ajuda, né? Que tem preocupação com o bem-estar do seu semelhante, né? Que não oprime, né? Não oprime, né? O homem justo, ele não oprime o seu semelhante, né? O marido justo, ele não oprime a sua mulher. O marido justo, a sua mulher é livre para viver com ele ou ir embora. Essa é a realidade. O homem justo é aquele homem que vive com a esposa dele e ela é livre. Se ela quiser ir embora, ela pode ir embora. Agora, a mulher não vai embora, por quê? Porque ela ama ele. Ele é um homem justo, ele é um homem que trata ela com respeito, com carinho, com dedicação, tudo. Ela, geralmente, a mulher não vai embora, né? Ela fica em casa, né? Agora, aquele homem que ameaça a mulher, que quer bater na mulher, ameaça ela, e muitos até tiram a vida das mulheres, são pessoas injustas, né? Que está violando o direito que ela tem, né? Porque nem Deus faz isso, né? Nós estamos... Jesus chamou os cristãos, as pessoas da época lá, e diz na Bíblia que muitos cristãos, depois de algum tempo, não, se for assim, eu não vou mais seguir a Cristo, não, eu vou deixar. Jesus não falou assim, não, vocês vão embora, eu vou matar vocês. Jesus não falou isso. Jesus falou, vocês querem ir, podem ir, né? E ainda virou para os discípulos, e vocês também querem ir, podem ir, é o direito da pessoa. Você não é obrigado a servir a Deus, você não é obrigado a viver com Cristo, viver com Deus. É um chamado que você precisa de entender e você precisa de amar a Deus, né? Amar a ser apaixonado por Deus, né? Você ter amor por Deus para você poder seguir a Deus, né? Então, graças a Deus que nós estamos aqui, que essas verdades de Deus vai nos salvar, mesmo que as populações do mundo hoje, no dia que nós estamos aqui, não estão ouvindo essas verdades de Deus, mas essas verdades é que vai salvar as pessoas de todo mundo, né? Que os justos que vivem na terra têm como destino a vida eterna, mesmo que não ouviram nunca o canal Verdades Eternas e Invencíveis, não ouviram. Mas é dessas verdades de Deus é que vai contemplar os justos que vivem na terra. Graças a Deus, né? Por nós termos chegado até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus esteja sempre conosco, né? Graças a Deus. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Até a próxima gravação, se Deus quiser.